Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje, dia de nós falarmos sobre doutrina bíblica. E nós ainda estamos falando sobre a apostasia que está instalada no nosso meio. Nós falamos nos vídeos anteriores que quando a apostasia é instalada no nosso meio, quando a doutrina de homens é instalada no nosso meio, vem doutrinas demoníacas e então entra a apostasia. A apostasia tem um fundamento dela nas doutrinas humanas. Nós vimos em alguns vídeos anteriores que os homens, lá no passado, os fariseus, quebravam as doutrinas de Deus, seguindo rituais humanos. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Vamos falar hoje, no vídeo de hoje, sobre a infiltração de demônios no nosso meio, porque quando a doutrina humana entra, como eu disse para vocês, entra a doutrina demoníaca. E vamos falar exatamente sobre isso aqui. Vamos ler 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Prestem bem atenção nessa palavra. O que acontece? Apostatar da fé. Muitos cristãos não percebem que têm aberto mão da fé nesses últimos dias, porque têm se baseado naquilo que estão vendo. Muitas pessoas, quando não vê uma coisa ou outra, dizem assim: Deus não está ali. Mas o nosso Deus, você não tem que esperar ver alguma coisa, você não tem que esperar sentir arrepio. Isso não é ter fé. Cristo pode fazer você ter arrepio e te dar experiências sobrenaturais. Ele faz isso, mas isso não é viver pela fé. Isso é quando ele faz, quando ele quer. Isso não tem nada a ver com nós dizermos que o Criador está ou não está ali. Essa coisa da falsa santidade traz pra gente que quando nós vemos um movimento, quando nós sentimos isso e aquilo, é seguro que o Criador está ali. Isso é perigoso, porque aí entram os demônios. Quando tem a falsa santidade, aí entram os demônios, porque eles começam a fazer sinais para dizerem que é Deus que está ali, para as pessoas verem com seus próprios olhos, sentirem arrepios, porque eles também têm esse poder, são espirituais, afinal de contas, e as pessoas vão acreditando que é Deus que está ali, mas a verdade não é e nunca foi. Vamos ler uma profecia em Isaías 65, do 1 ao 7. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom após os seus próprios pensamentos. Vamos parar aqui no 2. O que significa não andar por um caminho bom, mas são caminhos que são os seus próprios pensamentos? Irmãos, o Criador está falando aqui de doutrinas humanas. Os seus próprios pensamentos são doutrinas humanas, são aquilo que nós achamos que é santo e que não é santo, que é aceitável diante do Criador e que não é aceitável diante do Criador. E o Criador vai dizer aqui que ele não está nisso, que ele não está gostando disso. Vamos ver aqui, vamos comparar isso que ele está falando a uma coisa que Cristo falou para os fariseus, que está em Marcos 7, 6. Aqui é Cristo falando. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Irmãos,
exatamente isso que o Criador falou lá na profecia, em Isaías 65, é o que o Cristo está falando aqui. Doutrinas de homens. As pessoas deixam o que o Criador falou, o que o Criador estabeleceu, criando doutrinas e regras humanas e passam por cima daquilo que ele falou. Por isso que ele vai dizer aqui nessa profecia que estendeu a mão todo dia a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Como eu já disse em alguns vídeos, o Criador não vê da mesma forma que a gente. Então, o nosso padrão de santidade não tem nada a ver com o que ele diz que é santo. Vamos continuar lendo a profecia em Isaías. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco, achando-se caldo de coisas abomináveis nas suas vasilhas. Em outras palavras, de uma forma muito simples, o Criador sacrificando, queimando em jardim, é a mesma coisa de prestar culto, de orar para alguém. Entende? Eles estão sacrificando. Quando a gente sacrifica para o Criador, né, que hoje o sacrifício é diferente, é oração, é adoração. Então, olha, independente do estilo musical, no sentido de se é animado, se é calmo, estilo musical, porque tem gente que não sabe diferenciar estilo musical de música secular. Independente do estilo musical, irmãos, tome cuidado com as letras dos louvores que você está louvando. Se Cristo não estiver no centro, ok, da música, e ela for uma música de adoração, ela está adorando a outro ser. Observe quem você está adorando. Tem que ser o nome de Cristo, ok? Tem que ser Cristo. Às vezes o nome dele não vem explícito, mas a gente direciona para Cristo. Vamos ter cuidado nos louvores, que sacrificar também é cantar louvor de adoração, é orar. Então vamos ter muito cuidado a quem nós estamos sacrificando, que se assenta entre sepulturas e passa noites junto aos lugares secretos, lugares escondidos à noite, que come carne de porco. Isso aqui é comida, como posso dizer, qual é o nosso alimento? A palavra, ok? Aqui é como se a pessoa estivesse comendo comida contaminada, uma palavra contaminada, achando-se caldo de coisas abomináveis nas suas vasilhas. E que dizem, olha como essas pessoas estão no nosso meio: retira-te e não te achegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Quem é que fala normalmente que segue santidade? Os cristãos. Várias outras religiões, mas predominantemente os cristãos. E se o Criador está dizendo que estava estendendo a mão, em todo o contexto aqui que você pode ler antes e depois, ele está falando de pessoas que se dizem dele. Ele não está falando de qualquer pessoa aqui. E presta mais atenção para a gente ver quem são essas pessoas. Porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. O que significa fumaça, irmãos? Nós vamos ver em Salmos o próprio Davi, dizendo: Senhor, que a minha oração suba a ti como um incenso, como um cheiro bom. E aqui ele está dizendo que é fumaça, sinal que essas pessoas, mais uma vez aqui, deixando bem claro que essas pessoas estão orando. Mas porque essas pessoas estão se contaminando com demônios, essas pessoas estão fazendo uma oração que ele não está aguentando, que está fazendo mal para ele, entendeu? E como nós vimos no vídeo anterior, vamos ver que tem pessoas que estão profetizando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, fazendo tudo em nome de Jesus. São essas pessoas aqui, entendem? Doutrinas de demônios, que estão seguindo doutrinas, mas elas não conseguem ver porque elas estão baseadas em santidades externas. Uma coisa que é externa, uma santidade que é humana, uma coisa que foi inventado pelo ser humano que é santo. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado com o tipo de coisa que nós temos seguido, com o tipo de doutrina que nós temos seguido. A doutrina bíblica basta. Nós não precisamos de mais nenhuma doutrina. Junto com a doutrina de homens vem doutrina de demônios.
Aqui finalizamos dizendo que doutrinas humanas são acompanhadas de doutrinas demoníacas que fazem infiltração de demônios no nosso meio, trazendo falsos sinais da presença de Deus, quando na verdade não é Deus, são espíritos demoníacos, mas as pessoas não percebem, porque como nós lemos, apostatarão da fé. As pessoas abrem mão da fé e ficam com aquilo que elas estão vendo e sentindo. Então os demônios começam a atuar nos sentidos e naquilo que a pessoa vê. E como a pessoa está baseada na meritocracia, naquilo que eu faço e agora eu mereço ter a presença de Deus, ela rejeita o verdadeiro padrão de santidade, ficando cega espiritualmente, não conseguindo discernir que na verdade aquilo ali é uma atuação demoníaca, não é Deus. E nós acabamos de ver nas profecias que existem pessoas que vão para lugares ocultos, como diz a própria palavra, elas acham que vão se santificar, mas na verdade elas estão se manchando, se envolvendo com demônios, e são essas mesmas pessoas também que nós vemos lá naquela palavra que nós vimos, onde Cristo vai dizer, olha, vai ter pessoas que vão me dizer, eu profetizei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, eu fiz milagre no seu nome, como assim? E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vocês não fazem a vontade do meu Pai. E nós vimos que a vontade do Pai está onde? Na Bíblia, ok? Então, irmãos, fiquem em Cristo, fiquem com essa palavra e até o próximo vídeo. Tchau!